E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo professor Tiago Lobo e estou nessa super gravação de uma bateria de questões da Vibe Saúde, certo? Batendo lá no seu edital, uma série de questões que estão correlacionadas a seu edital. Então, vou deixar altas dicas, altas classificações para que você entenda. Ao longo do slide, você vai perceber que bate uma série de conteúdos praticamente de 50% a 70% lá da sua banca. Então venha comigo, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa super aula. Opa, olha aí, né? Que texto gigantesco, né? Quilométrico para cansar mesmo aí, né? O candidato aí da Vibe, mas é o que não vai acontecer com vocês, porque só o bizu para entrar de voadora. Vamos comigo aí, beleza? Então, o primeiro passo, pessoal, eu recomendo o seguinte, que quando você vê um texto, né, quilométrico dessa forma, vá logo aonde? No comando da questão, para ver do que se trata. Né? O que é que se trata da questão, qual é o tipo de texto, o que é que se pede, né? Se vai pedir uma figura, se vai pedir uma função, o que é que se pede, né? Então, aqui a gente está batendo na questão das funções da linguagem, que são essas aí. São conativa, fática, emotiva e referencial, bem reincidente em qualquer prova de concurso, principalmente essa da saúde, vai de saúde. Então venha comigo para você entender como eu posso identificar esse tipo e essa espécie de texto. Venha comigo. Então, ó, primeiro passo, você vai observar, deixando já o bizu aí, ó. Repare lá. Pelo título do texto, ele praticamente vai me dar a questão, porque o comando pede o quê? A função predominante. Professor, o que é uma função predominante? É aquela que se destaca. Então lá, olha, é a função destaque, né? Entre elas que vocês estão vendo nesses itens aí. Então, qual é a que se destaca? Então, as bancas, elas pedem muito, utilizam muito esse nome, predominância, exceto, e aí tem que ter cuidado com isso. Então vamos comigo para você entender o bizu aí, já para entrar de voadora. Observe o tema. Inimet alerta para chuvas em grande parte do país. Temperatura cai em São Paulo. Então observe que o próprio título, ele já está me dando praticamente a questão. Por quê? Porque esse título aí já mostra uma característica informativa, objetiva e real, né? Então, quando o texto produz essa espécie de informar, né, algo social, universal, global, né, você já sabe agora a partir dessa dica que texto é. Então, vamos lá, né? Só pelo título, função referencial. Professor, como é que eu descubro a função referencial? Então, olha lá a dica. A função referencial, ela sempre está relacionada a texto jornalístico, ó, certo? Jornalístico ou o texto científico, tá bom? Já começa por aí. Por quê, professor? Porque o objetivo é informar, informação. É informar a realidade, seja ela qual for. O objetivo é o qual? Informar a realidade, certo? Então, você vai ver muito dados estatísticos, por exemplo, no texto, você vai ver alguma coisa relacionada à porcentagem, né? Então, a primeira dica para ser a letra D é justamente essa aí. Você observe que pelo título eu já identifiquei, vocês vão identificar a partir dessa super dica que eu deixei aí, pá, de voadora. Então, vamos continuar o texto, só para você entender, né, que eu tenho toda a razão. Então ele diz, olha, grande parte do Brasil está sob alerta de chuvas para os próximos dias, aponta o Inimet em São Paulo. Temperaturas caem pela primeira vez no ano. O que aconteceu? Contou a interrogação aqui. Chuvas intensas podem atingir quase todo o país. Os acumulados podem chegar a até 50 milímetros por dia, com vento de 60 km por hora. A atenção é maior em áreas de encosta. A atenção é maior em áreas de encosta. Tá vendo?
já que o solo encharcado apresenta maior risco de deslizamento. Então, observe quantas informações de prevenção, né? Aí nós temos a formação de uma ZCAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, provoca tempestades em algumas regiões. Parte do Amazonas, Mato Grosso do Sul, e aí ele vai falando das regiões que acontece esse fenômeno. Então, note que esse texto, ele é ora jornalístico, ora científico. Primeiro parágrafo, ele bate na tecla do jornalismo, né? Apresentando as informações do que vai acontecer. No segundo parágrafo, ele, além de ser informativo, ele bate na tecla dos elementos científicos, né? Mostrando aí, né, a formação do ZCAS e mostra o que significa e aonde vai acontecer. Então, observe que dica fenomenal para você que vai fazer o seu concurso da saúde e qualquer outro concurso, até porque português é universal e sempre cai essa mesma rotina de questões. Então, a primeira, ela fala sobre isso, né? E, professor, me dê aquela dica aí, né? Caso eu esqueça tudo, como é que a gente faz? Então, como você faz? Você vai lembrar que a opção referencial, ela sempre vai deixar a fonte de onde foi extraída a informação. Aqui, ó, noticiasuol.com.br. Pronto. E a fonte, já sabe que é opção referencial. Beleza? Então, tá aí a super dica para que vocês entrem de voadora em qualquer questão, né? A opção emotiva já é uma opção expressiva, não mostra sentimento do autor, isso aí, né, com outra live, outra gravação de aula, eu vou destrinchando uma por uma, até porque aqui eu tenho um tempo específico, então eu vou bater só nas assertivas para deixar o gostinho de quero mais, tipo, professor, e as outras, como eu vou identificar? Massa, né? Então as outras você vai identificar de acordo com as aulas aqui da Vibe. Então tá aí, função referencial, lembre-se da fonte, lembre-se que tudo é informativo, é real, certo? Texto jornalístico científico, e lembrando também que sempre está relacionado à questão dos dados estatísticos. Nesse texto em especial, ele falou sobre a questão de prevenção, né? Então, é uma realidade, beleza? Então, tá aí a dica à luz da primeira questão. Beleza, pessoal? Como eu disse, os outros itens a gente vai comentar de acordo com as aulas, deixando o gostinho de quero mais. Professor, e a conativa, e a fática, e a emotiva, como é que eu posso identificar? E aí, nas próximas aulas, eu passo esse bizu para vocês. Mas hoje, só vou bater na tecla das assertivas. Beleza, pessoal? Então, a primeira tá aí. Vamos para cima. Opa! Ó, foi o que eu disse. Texto quilométrico. Aqui a gente já bate. Vige misericórdia. Aqui a gente já bate no quê? Na questão do conteúdo voltado para o grande temor dos concurseiros, que é a interpretação de texto. Mas não vai acontecer isso com você, aluno da Vibe Curso. Por quê? Porque eu vou deixar aquele grande bizu. Como se pode interpretar o texto? Uma vez um candidato me disse, professor, eu gastei cerca de 30 a 40 minutos para interpretar o texto e ainda bati na questão errada. Me ajude? Claro, vou ajudar vocês. Então, eu marquei uma estratégia de como você interpretar o texto. Realmente foi criada por mim, modesta parte, e está dando super certo. Pessoal, você vai bater em duas características, que é classificada como quer dizer, que eu classifiquei como a palavra-chave, ó, palavra-chave, tá? E nós temos a ideia-chave. Show de bola? Então, toda a interpretação de texto, seja ele qual for o tipo de texto, né? Você vai interpretar por esse viés. Então, o que é a palavra-chave? Como eu disse, a palavra destaque é aquela que vai aparecer repetitivamente no texto, ou ela em si, ou palavras que dê a entender essa palavra. Por exemplo, se eu disser preto, branco, azul, ponto, e depois o arco-íris de plumas, eu sei, opa, arco-íris tem a ver com cores, e cores foi citado anteriormente, isso é um processo analógico. Então, isso é o que cai no texto. Você tem analogia. Ou vai cair a palavra, ou vai cair palavras que são sinônimas à palavra-chave. Pronto, essa é a primeira dica. Né? Aquela palavra clímax, aquela palavra principal, que o texto gira em torno dela. E a ideia-chave é o centro de tudo, meus queridos. O que é a ideia-chave?
é o que se fala da palavra-chave. E o que se fala da palavra-chave nada mais é do que a assertiva da sua questão. É aonde você deve marcar. Então, repetindo, a palavra-chave é o que se fala da ideia-chave, né? Perdão, a ideia-chave é o que se fala da palavra-chave. É a sua assertiva da questão. Então, vamos tentar entender aí o que está sendo passado. Máscara e mosaico e outros tesouros são encontrados numa tumba de rei Maia. O auge da civilização maia ocorreu em 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo. Apesar da grande importância histórica, existem poucos resquícios desse período devido ao saqueamento de sítios arqueológicos. Mas, recentemente, um trabalho da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos da América, conseguiu recuperar raros tesouros da época. Então, observe, olha, está falando de tumba, está falando de tesouro, né? E aí, vamos ver qual é a palavra que dá a entender isso aí. Liberado pelo arquipélago Francisco Estrada Belli, o time de pesquisadores fez investigações no sítio de Xoctán, localizado na Guatemala, em uma região próxima das fronteiras dos atuais países México e Belize. Em 2022, a equipe encontrou uma tumba, mais uma vez, de um rei maia, datada em 1700 anos. Então, observe quanta coisa, tudo é tumba, né? Então, cadê a tumba, né? Tá falando sobre tesouros. Então, opa, tem alguma analogia aí. Vamos ver aí onde é que tá. A descoberta foi possível graças à tecnologia LIDAR que utilizou, né, um avião para direcionar raios laser para o chão e assim fazer o mapeamento da área. É como tirar raio-x do solo da floresta, explica Estrada Belli em nota. Isso revolucionou o nosso campo. Agora podemos ver onde estamos indo, uma vez de simplesmente fazer uma expedição na floresta esperando achar alguma coisa, diz. A tumba, mais uma vez, contém oferendas funerárias consideradas extraordinárias. Há uma máscara de jade e mosaico, raras conchas de ostra e escrito em ossos humanos. Estima-se que as relíquias, relíquia. Então, relíquia, na verdade, ela passa a ser a palavra-chave, né? E aí, quais são as palavras que dão a entender, não é, a expressão relíquia? Tumba, máscaras e mosaico, né? Tesouro e etc. Então, o que se fala disso aí é a minha assertiva da questão. Exatamente o que eu falei, siga aí o mestre. Então, a expectativa é que elas contribuam, estima-se que as relíquias, para a compreensão de elementos da cultura maia. Então, aqui já me deu a informação que eu deva saber. Então, o objetivo do pesquisador é encontrar relíquias. As relíquias já foram citadas, que são as tumbas, que são os tesouros, a máscara em forma de mosaico e etc. E o objetivo é encontrar a relíquia com maior facilidade através da estratégia aí que o cientista desenvolveu. Então, qual é a palavra-chave? A palavra relíquia. E tudo que vem dela são as palavras-chave. E o objetivo qual é? É encontrar com maior facilidade essas relíquias. Pronto, já interpretei o texto, bem simples, sem ser dolorido. Vamos ver qual é o item. Com certeza a letra B. Podem contribuir, olha lá, segundo o texto, as relíquias, foi o que eu disse, apareceu lá. Vocês já sabem quais são as relíquias que eu já citei. Encontradas na tumba maia, são consideradas extraordinárias. Por quê? Porque podem contribuir para o entendimento de um período sobre o qual não se tem muita informação. Pronto. Então, quando ele encontrou a relíquia, as informações passaram a ser maiores, propagadas. Então, olhe que tudo que eu falei sobre a interpretação de texto, ela tem fundamento. Então tem aí tumba, né? E tudo que fala sobre tumba, sobre o que encontrou nas tumbas, né? Sobre a questão das máscaras, como eu acabei de falar, faz analogia à palavra-chave que é relíquia. Então observe que o próprio comando já me dá praticamente a questão. Então qual é o objetivo do encontro das relíquias? Contribuir para o entendimento de um período. Acabou. Aqui, toda a situação dada aqui, é que contribuam para a compreensão do elemento de cultura maia, de um período. A cultura maia é um período, tá vendo? Então siga esse ritmo, isso aí também já é uma constância de quê, pessoal?
de interpretar, né, de seguir essa minha linha de raciocínio e você ganha qualquer questão. Entendeu? Relíquia e tudo que fala sobre o que foi encontrado na tumba aí do rei, né, faz analogia à relíquia, logo você pergunta, né, no encontro dessa relíquia, né, facilitou o quê? Tá aí, ó, a compreensão de elementos de uma cultura que é a cultura maia. Fácil, né? Então tá aí a primeira dica à luz da interpretação de texto. Aí é só correr pro abraço, fazer um treino, escutar esse slide algumas vezes e siga esse ritmo que pode ter certeza que é sucesso. Beleza? Então vamos aí agora à terceira questão, né? Leia a frase abaixo. Como eu disse, eu hoje vou só bater na tecla das assertivas. Nas aulas que vierem, aí eu vou destrinchando os outros itens, né? Até por conta do tempo e tal. E eu combinado aqui na Vibe Curso para deixar aquele gostinho de quero mais. Beleza, pessoal? Então vamos para cima. Mariana chegou em casa com tanta fome que comeu 2 pratos. Misericórdia. Ó, comeu 2 pratos. Então é um bicho. A mulher chegou em casa e comeu 2 pratos. A maioria colocou eufemismo, mas não é eufemismo. Eufemismo é você suavizar uma ideia. Por exemplo, muitos adormeceram para sempre. Isso é um eufemismo. Suavizou a ideia de morte. Aí não tem suavização nenhuma. Isso aí já é algo brutal. Comeu 2 pratos, então não suavizou nada. Catacrese, piorou. Catacrese é quando você humaniza seres inanimados em cunho informativo social. Perna da mesa, céu da boca, bico do bule. Então, catacrese é uma informação social, bem próxima à personificação. Mas a personificação é uma literariedade do texto, né, para abrilhantar o texto, chamar a atenção do leitor. É algo mais desnecessário para a nossa sociedade, mais utilizado por autores da literatura, Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles. A prosopopeia ou personificação já é mais literário. A catacrese é uma atribuição para a comunicação social. Isso daí é que pega você no concurso, beleza? Por que, professor, comunicação social? Vamos lá. Quebrou aqui, eu ligo para o marceneiro e digo, irmão, quebrou o orifício de cima que vai até embaixo. O cara vai dizer o quê? Eu não sei por onde proceder isso aí, né? Então foi necessário humanizar para que ele entenda, né, até aonde eu quero chegar. Então o objetivo da catacrese é uma comunicação social, é a chegada da mensagem até o receptor para que ele entenda o que está acontecendo. Então, segura essa dica aí, viu? Essa é de milhões, não tem não aí em qualquer local. Comparação também não é, porque deveria ter o conectivo como. Você é como um touro. Não tem um conectivo como, não pode ser comparação, muito menos a metáfora. Há 2 tipos de metáfora, a metáfora implícita e a metáfora explícita, né? A metáfora explícita é quando, vou dar um exemplo aqui, você é como um touro, tá? Está comparando alguém a um animal pelo conectivo, né? O verbo. Pode ser o verbo no presente, no passado, no futuro, tanto faz. O importante é que tenha o verbo ser aí, beleza? Então, não é um processo metafórico. E se eu disser assim, o sequestro das palavras é uma comparação implícita, né? Que as palavras não podem ser sequestradas, beleza? Então aqui, pessoal, nossa assertiva é a letra D, é uma metonímia. Existem várias espécies de metonímia que ao longo de outras aulas eu vou passar para vocês. Quais são as metonímias? O autor pela obra, a parte pelo todo, a marca pelo produto e a nossa aqui, né, bem coerente, a metonímia classificada como, se marcaria na sua prova, o continente, dica de milhões, viu? Bota 10 mil likes aí, pelo conteúdo. O continente pelo conteúdo, é um português bem direto, sem muito arrodeio, muito lenga-lenga, querendo ou não. Eu falei aí de algumas, né, deixando a coisa um pouco que mais agradável, né, para que vocês compreendam, né? E a metonímia é o continente pelo conteúdo, porque você não come o prato, você come o que está dentro do prato, e o que está dentro do prato é o conteúdo, né? Então, nada mais justo, o continente pelo conteúdo. Essa é a metonímia a ser marcada. Tem outras também, né? Se eu chegar assim e disser, bebi 4 copos de água, o copo é feito de água,
Não, né? Você bebeu 4 copos com água. Aí é uma característica prepositiva, né? O erro da utilização da preposição. Né? É uma linguagem popular, né? Que as pessoas utilizam, né? De uma forma extremamente informal, mas a metonímia estuda isso, ok? Então observe que eu falei das assertivas aí, da assertiva e das que não são assertivas, para dar uma clareada aí, né? Deixei aí esse bônus para vocês em relação às figuras de linguagem. Fechou? Então, essas são aquelas mais incidentes em provas de concurso. Opa, agora vem aquela destruidora de concurso, né? De concurseiros, no caso, né? A destruidora de concurseiros. Quarta questão. Mas vamos para cima, né? O verbo sublinhado, cadê o verbo? Bom, com certeza é o verbo fazer, né? No campo da psicologia, o narcisismo foi descrito pela primeira vez por Sigmund Freud, no século XIX, e faz referência ao jovem belo Narciso. Representa a seguinte regência, então aqui a gente já bate na regência, né? A regência, ela tem a ver com o uso ou não da preposição. Então, aí não estava em destaque, mas o verbo em destaque é o verbo fazer. Logo, para ser bem prático, nós temos aqui o verbo, essa relação é bitransitivo. Professor, me dê esse bizu aí. Vamos lá. O verbo fazer é o verbo em questão. Então, qual é a dica, professor? Primeiro passo, você vai ter que descobrir lá na sua banca, ou a banca, para ser mais específico, a banca vai lhe mostrar qual é o verbo em destaque. E aí vem a dica. Se entre o verbo e o primeiro complemento não tiver preposição, nós temos verbo transitivo direto. No caso aqui, o faz, e referência, objeto direto. E entre o verbo fazer, eu vou deixar mais bonitinho, né, para que vocês não sofram, alunos da Vibe. Então vamos para cima. Ó, opa. Então deixa eu chegar aqui à situação. Então o verbo fazer em questão, que foi o que eu disse. Se entre o verbo e o primeiro complemento não tiver a preposição, ou seja, tem uma lacuna aqui, professor, o que é preposição? Exemplo, preposição de, preposição com, são preposições, só para aqui nos exemplos. Se tiver essa lacuna entre o verbo e o primeiro complemento, nós temos o verbo fazer como verbo transitivo direto e referência objeto direto. Beleza? E se entre o verbo fazer e o segundo complemento, que é ao jovem e belo Narciso, tiver preposição, então nós temos o verbo fazer, nós temos verbo transitivo direto e indireto. Referência, objeto direto, e ao jovem aqui, ó, objeto indireto. Professor, e onde é que está a preposição? O ao aqui, ó, que é chamado de contração da preposição, que é a mais o igual a ao. Isso aqui é uma contração da preposição. Logo, é bitransitivo. Deu para compreender? Então, repetindo. Primeiro passo, a banca vai classificar o verbo. Se entre o verbo e o primeiro complemento não tiver preposição, verbo transitivo direto, né? Se entre o verbo e o segundo complemento tiver uma preposição, que foi agora que eu acabei de mostrar, verbo transitivo indireto, e o complemento será chamado sempre de objetos. O verbo em questão que está em destaque é chamado de transitivo. E os seus complementos, objeto direto ou objeto indireto, ou os dois ao mesmo tempo, que é o caso da bitransitividade. Beleza? Então, o que é um verbo bitransitivo? É aquele que tem complemento sem preposição e complemento com preposição. Uma dica dessa, só se eu entregar a prova agora por e-mail. Beleza, pessoal? Então, que dica fantástica em relação ao uso da regência ou não, né, dentro dessa oração. Beleza, queridos? Então, tá aí uma super dica para você, aluno da Vibe, que vai destruir qualquer banca. Vamos aqui ter questão. Olha lá, já 50%. Opa! A mesma situação. Com relação aos conteúdo, processo de formação de palavras, palavra em questão, com certeza, a similaridade é formada pelo processo de quê? Foi o que eu disse, vou bater nas assertivas. Bom, então nós temos a similaridade. Vamos lá. Nós temos um prefixo, né? Assimilar,
E temos o sufixo similaridade. Assimilar e similaridade. A é o prefixo e idade é o sufixo. Então nós temos, olha, assimilar e similaridade. Então nós temos uma derivação por prefixação e sufixação. Beleza? Professor, e o que é isso? Vou botar uma palavrinha como bônus para você entender aí, tá? O que seria isso, né? Infelizmente, fazendo analogia à palavra em questão, assimilaridade. Pessoal, um processo que tem derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que foi a nossa assertiva, a letra E, é quando no radical, que no caso é feliz, tem um prefixo e um sufixo. Porém, se você retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não perderá o sentido. Vamos tirar a palavra, quer dizer, o conector in, fica felizmente. Essa palavra existe? Existe. Vamos tirar o mente, fica infeliz. Essa palavra existe? Existe. Então, por isso, derivação prefixal e sufixal, o mesmo caso da palavra em questão, assimilaridade. Show de bola? Então tá aí, né? A grande dica, assimilaridade. O A é um prefixo e o idade é um sufixo. Vamos tirar o dade, fica assimilar. Vamos tirar o idade, fica assimilar. Vamos assimilar essa prova? Existe? Existe. Vamos tirar o A, fica similaridade. O AS, né? Fica similaridade. O AS é o prefixo, similaridade. Ele é similar. Similar similar é o radical. Assimilar e similaridade. As duas palavras existem tirando o prefixo ou sufixo, logo, derivação prefixal e sufixal. Cuidado, vou deixar um bônus com a parassíntese. O candidato, né, em outro local marcou a letra A, mas está errado. Por quê? Porque parassíntese, vou botar aqui, né, como bônus, certo? É o seguinte. Vamos ao radical, tarde, tem prefixo e tem sufixo. Por que aqui eu marcaria parassíntese, se fosse o caso? Porque se você tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra perde o sentido. Professor, tem que ser as duas? Não, tirando uma só, né, e perder o sentido a palavra, já é parassíntese. Vamos tirar o N, fica tardecer. Essa palavra não existe. Vamos tirar o C, fica em tarde. Essa palavra também não existe. Então, qual a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parassintética? A diferença é essa. Na prefixal e sufixal, se retirar o prefixo e o sufixo, ou o sufixo, a palavra existe. Na parassíntese, você tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra deixa de existir totalmente. Então, tá aí, não é? Duas super dicas à luz das formações de palavras. Como eu disse, ao longo, né, de outras aulas, eu vou compor as outras, ok? Então, vamos aí batendo já na sexta questão. Opa! Colocação pronominal, né? Despenca em qualquer prova de concurso, principalmente aí na vibe saúde. Colocação pronominal são três, para quem não lembra. Então, nós temos a próclise, tá? Nós temos a mesóclise, tá bom? E nós temos a ênclise, né? Então, são três fenômenos, não é, que batem em qualquer concurso, principalmente nesse da saúde aí. A próclise, a mesóclise e a ênclise. Lembrando que a mesóclise e a ênclise, não é, são colocações pronominais de uma linguagem formal e a próclise da linguagem informal. Isso é uma pegadinha de concurso, deixando bônus aí para vocês. Então, nessa questão de número 6, ela está pedindo o quê, pessoal? Está pedindo alternativa, cuidado, incorreta. Então, qual é a incorreta, professor? Então, na letra B é a incorreta, porém tem uma justificativa. Que justificativa é essa? Toda vez que tiver um atrativo de negação, como nada ou não, certo? O pronome, ele tem que vir antes do verbo e não depois do verbo. Então, o correto ficaria: nada me faz
E aí dá continuidade à oração, querer sair da cama pela manhã. Então nada faz-me querer sair da cama pela manhã. É um erro gravíssimo. Mas por quê? Porque existe um atrativo negativo, que é o nada aí nesse caso. Mas também pode aparecer o não, né? Então toda vez que a frase, a oração, iniciar por atrativos negativos, jamais o pronome pode vir depois do verbo, e sim antes do verbo. E a construção eu fiz aqui para que vocês estudem e analisem, né, a incoerência desse item aí. Beleza, pessoal? Então nós temos toda essa... Olha que informação gigantesca à luz da colocação pronominal. E pega no concurso. Não é só a identificação, não. É você saber a função, certo? Qual é a função da próclise? Transformar a oração em um estilo mais informal, popular, do cotidiano. E a mesóclise e a ênclise utilizada de uma forma mais formal. Porém, qual a diferença da formalidade da mesóclise e da ênclise? Olha que pegadinha aí. Já caiu em vários concursos, né, em várias bancas. Então, na mesóclise, né, a formalidade já é classificada como secular, né, uma linguagem mais utilizada por autores literários do século XVII, XVIII e XIX. Né? Por exemplo, se você vê logo assim de testa, né, uma questão que começa assim, ó, dar-te-ei. Opa, que linguagem é essa? Ela é muito culta, olha o que eu disse, muito culta. Então, por ela ser muito culta, ela é classificada como secular, né? Em obras literárias, como Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e por aí vai. Então, olha que dica fenomenal. Segunda dica é que o pronome sempre estará ao meio do verbo. Show de bola? Sair não tem gramática não, viu? Sair é na resolutiva de questões. E a ênclise, ela é mais contemporânea. Se eu disser assim, ó, dei-me, opa, seu conhecimento. Olha que maravilha aí, tá? Dei-me seu conhecimento. Então, observe que o pronome está o quê? Depois do verbo, né? Então, observe que aí a gente entra em vários méritos, né? Então, ó, me dê seu, aí, conhecimento. Então, o que foi de, né? Ó, o que foi que eu fiz aí? O organograma, não é, de como você identificar tanto interpretativamente quanto morfossintaticamente a colocação pronominal. Próclise, observe que o pronome está antes do verbo. Show de bola, né? Transformando a linguagem informal. A mesóclise no meio do verbo, linguagem secular, já dei a dica aí. E a ênclise, o pronome está depois do verbo, né? E eu mostrei a diferença dessa formalidade. A ênclise é mais contemporânea, geralmente utilizada pelos magistrados e por aí vai. Beleza? Então, bati aí, né, praticamente o que você deve entender sobre a colocação pronominal e coloquei exatamente o que é cobrado na banca, né, a questão incorreta à luz da colocação pronominal, que é a negativa que eu expus aí no nosso slide. Beleza, pessoal? Então, vamos para cima, questão número 7, praticamente já finalizando essa gravação, né? Olha lá. No período, opa, olha aí, essa daqui é campeã de bilheteria que está correlacionada às orações subordinadas. E uma questão, olha, saúde, ó, tá vendo? www.gov.br saúde, concurso da saúde, né? Que foi pedido para ser gravado, né? Pela Vibe aí, ó, tá aí de onde foi extraído, ó, 2024, né? Mostrando de onde foi extraído, qual banca foi extraída e falando justamente do que foi pedido aqui, né, pelos diretores da Vibe, né, mostrar aí, né, os conteúdos que mais caem. Então bateu aí, saúde, tá aí a prova, tá vendo? Observe o nível, não é, de questão extremamente difícil que unificou uma oração subordinada substantiva e adjetiva ao mesmo tempo. Que bomba, viu? Mas não vai errar de forma alguma. Venha para cima.
Olha o que ele diz. As evidências apontam que o mosquito tenha vindo dos navios que partiram da África com escravos. Então observe que nós temos na oração dois ques. Primeiro passo é você entender que o que, quando se trata de orações subordinadas, substantivas e adjetivas, é uma conjunção integrante e não um pronome relativo, certo? Então, o objetivo é você analisar esse que. Pessoal, a dica que eu deixo é essa, ó. Primeiro passo, viu o que? Opa, beleza. Sublinhei o que. E aí vem a super dica. Analise tudo o que vem antes desse que, porque é chamado de oração principal. Geralmente o candidato vai cair muitas vezes na besteira de tentar analisar toda a oração. Tá errado. Analise a oração, não que esteja errado, mas vamos à dica. Analise pela oração principal, fica mais fácil. Quer ver? Venha comprovar comigo. Olha a dica. Você viu o que? O que foi que eu disse? Analise tudo que vem antes deste que. Então, o que vem antes desse que? Um verbo. Aí bate na tecla. Tudo que vier antes desse que é a oração principal. Então, que dica fantástica. Olha, entre o que, né, e o verbo não tem preposição. Relembrando ali do que nós estudamos da transitividade verbal. E professor, é a mesma coisa. Exerce uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, exerce função sintática de objeto direto da oração principal, né? Então, o conceito praticamente é o mesmo. Você aprendeu a bitransitividade, você não erra aqui. A dica é praticamente a mesma. Então vamos lá. Entre o verbo e o que tem preposição? Não. Então já sabe que é substantiva. Então a gente já eliminava qual? A letra a letra B, a letra C e a letra D. Então só pode ser a letra E, né? Porque ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Porque eu expliquei que entre o verbo e o complemento não existe a presença da preposição. Beleza? E professor, por que ela é adjetiva? Pessoal, ó, eu sempre gosto de deixar para os meus alunos não o ritmo do decoreba, mas sim da interpretação. Olha, existem dois tipos de oração subordinada adjetiva. A restritiva, que é o caso da nossa questão, e a oração subordinada adjetiva explicativa. Vou deixar o bizu aí de voadora. Vamos para cima. Professor, como é que eu posso analisar? Vamos pelo preceito da interpretação. O próprio nome restritiva dá a ideia de redução. E explicativa dá a ideia de amplitude, uma explicação maior do sujeito. Então, olhe como você vai acertar e entender porque ela é adjetiva pela pergunta que eu vou fazer. Olha lá. Mosquito, aponta que o mosquito tenha vindo nos navios que partiram da África com os escravos. Então a pergunta que você faz é o seguinte, pessoal. Ó, os mosquitos vieram de todos os navios? Não, apenas os da África. Olha o que eu disse, apenas. Então restringiu uma ideia. Então é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Observe que eu estou deixando um bônus aí, né? Se eu disser bem assim, o homem que fuma vive pouco. São todos os homens que vivem pouco? Não, apenas os fumantes. Os alcoólatras vão viver mais, os viciados em outra coisa vão viver mais, de acordo com o autor. Então, olha, os mosquitos vieram em todos os navios? Não, apenas os da África. Então restringiu, especificou, por isso adjetiva restritiva. E explicativa? Se desse uma explicação maior do sujeito. Se eu disser assim, a lua, que é uma estrela, brilha intensamente. Para que dizer que a lua que é um satélite natural da Terra, o Sol que é uma estrela. Se eu disser assim, a lua que é um satélite natural da Terra, brilha ou está cheia. Oração subordinada adjetiva explicativa, porque deu uma explicação maior sobre o sujeito, que no caso é a lua, né? O sol, que é uma estrela, brilha intensamente. Olha, que é uma estrela. Explicação maior, beleza? Então tá aí
duas dicas e mais dicas bônus sobre as adjetivas, que só são duas, que você vai levar para o seu sucesso. Seguindo o ritmo, nós temos aí a outra que está relacionada às concordâncias, né? Opa, existem dois tipos de concordância. Concordância nominal e a concordância verbal na questão número 8, meus queridos. Então vamos para cima. Que tipo de sociedade somos nós, que precisamos tratar a solidão no âmbito das políticas públicas, tal como se faz com a habitação e saneamento básico? Bom, tá aí no inciso 3 tal. A concordância do verbo fazer, olha o que ele pediu, está corretamente empregada. Ok. Assinale a alternativa que a concordância está incorreta. Opa, qual delas? Letra A, pessoal. Fazem, tá errado. Não é fazem dias. É faz dias, beleza? Porque quando se trata em tempo decorrido ou cronológico, o verbo fazer fica na terceira pessoa, construindo o quê? Uma oração sem sujeito. Então lembre-se, verbo fazer em tempo decorrido ou cronológico ficará sempre na terceira pessoa do singular, criando uma oração sem sujeito. Se eu disser assim, faz 10 anos que eu não vejo Mateus, então esse verbo fazer está na terceira pessoa do singular, porque eu disse o tempo que eu não vejo o tal cidadão Mateus. Show de bola? Dica de milhões. Então não é fazem, é faz, quando se trata em tempo decorrido ou cronológico. Professor, e cadê o tempo? Dias. Dias da ideia de tempo. Beleza? Então matamos aí, além da concordância, matamos mais uma, deixando aí um bônus dizendo que ela exerce função de oração sem sujeito. Beleza, queridos? Então tá aí, questão de número 8. Vamos bater agora na tecla da questão número 9. Crase. A crase é o fenômeno de contração da preposição a com o artigo feminino a e com certos pronomes cuja letra inicial também é o a. Seu uso pode ser considerado facultativo. Observe que o comando deu poucas informações, rodou para lá, rodou para cá. Então o objetivo é você realmente conhecer o uso da crase ou o não uso da crase, ou se ela é facultativa. Professor, que diabo é facultativa? Facultativa é quando você tem uma escolha. Você pode usar ou não a crase. Então, que dica fantástica, pessoal. Então, quando ela é facultativa, na letra B, diante, meu Deus do céu, quem assistir esses slides da Vibe de português, eu bati aí 70% da gramática. Lógico, falei das assertivas, né? Algumas eu fundamentei, mas outras não, né? Para deixar o gostinho de quero mais, para você pedir mais aula aqui do professor Tiago Lobo, para entrar de voadora. Professor, por que facultativa? Vou botar aqui, olha, diante de pronomes, possessivos, show de bola, femininos, não é qualquer pronome possessivo, femininos. Diante de pronomes possessivos femininos, a crase é facultativa. Então esse a que você está vendo aí pode vir acraseado ou não. Dica de milhões, beleza? Então vamos para cima das outras. As outras estão corretas. Vamos à última questão. Questão de número 10. Na expressão, meu irmão deixou nossa mãe orgulhosa, o termo em destaque se classifica como? Pessoal, com certeza, o termo em destaque é orgulhosa, né? Claro, porque eu já resolvi essa questão, né? Em casa, para trazer fundamentada para vocês. Então venha comigo aí. O que representa essa expressão orgulhosa aí nessa frase? Um predicativo do objeto. Professor, não entra na minha cabeça predicativo do objeto. É uma coisa braba. Primeiro, predicativo não tem nada a ver com predicado. Predicativo é uma qualidade expressa ao sujeito ou ao objeto. Vou deixar a dica para você. Só é você fazer a pergunta ao qualificador. Professor, eu nunca vi essa expressão qualificador. Foi o professor Tiago Lobo que inventou e deu certo. Qualificador, em minha visão, popularmente falando,
é sinônimo de adjetivo. Então, quem está orgulhosa? Nossa mãe. Olhe que dica de milhões. Quando o qualificador se referir a algo que vem depois do verbo, predicativo do objeto. Epa, que maravilha! E se fosse assim? Maria está pobre. Se fosse assim, meus queridos, qual é o qualificador? Pobre. Aí você ia perguntar, quem está pobre? Aí se referiu a Maria, seria predicativo do sujeito. Por quê? Porque o qualificador fez a referência a algo que está o quê? Depois do verbo. Então, antes do verbo. Então, quando o qualificador se refere a algo antes do verbo, predicativo do sujeito. Depois do verbo, predicativo do objeto. E venha comigo para que a gente encerre. Para deixar esse super bônus aí, porque dicas dessas só aqui na Vibe. Venha comigo, preste atenção, que você não vai errar mais nunca, baseado no próprio item. Olha lá, finalizando aí, né? Mais uma, só para que vocês interajam com toda a força em relação ao predicativo do objeto, que é o que despenca na sua prova. Então, se eu disser, o juiz julgou o réu culpado. Aí você segue a linha de raciocínio que o professor Tiago deixou aí, o bizu. Primeiro passo, descubra o qualificador. Qual é o qualificador? Culpado. E a pergunta que você faz, quem? Né? Quem é culpado? O juiz ou o réu? O réu. E o réu está antes ou depois do verbo? Está depois do verbo. E qual foi a dica que eu dei? Toda vez que o qualificador se referir a algo que vem depois do verbo, predicativo do objeto, que foi o caso da questão que estamos analisando. Se o qualificador se referir a algo que vem antes do verbo, subentende-se predicativo do sujeito, e é só correr com o abraço e esperar a aprovação. Valeu, galera! Então tá aí a minha contribuição, professor Tiago Lobo na área. Vibe para vocês, boa noite, conte comigo, tamo junto. Valeu, pessoal! Como diz o professor Edson, foco na missão. Valeu!